E aí, você que estava na expectativa? Então, acabou a bateria do meu tablet no vídeo passado. Então, tem um vídeo ali, Eletrodinâmica 1, antes de acabar a bateria. E agora tem o vídeo Eletrodinâmica 1 ainda, quando a bateria retornou. E aquele vídeo parou nessa imagem aqui. O que você precisa saber dessa imagem aqui? Vamos lá, para finalizar isso. Vou ficar pendurado mais, ó. Que a partícula alfa vai ser positiva, a partícula beta será negativa e o gama não possui comportamento elétrico. E o importante é isso, ó, o gama não é uma partícula, o gama é radiação gama, ela é como a luz, é uma onda eletromagnética que tem algumas propriedades específicas e não tem um comportamento elétrico. Então registre assim, alfa, beta, gama. Alfa, partícula positiva, é o núcleo do átomo de hélio. O beta vai ser um elétron, daí vai ter a partícula negativa, e o gama não tem comportamento elétrico, mas não é partícula também, beleza? O gama é lá do Hulk. Vou fazer uma aula específica sobre os super-heróis para a gente trabalhar isso. Então tá, agora o que a gente chama de carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar de um corpo, de um sistema, está associado a esse comportamento que vai ter, mas pensa assim, ó, existe uma palavra associada a isso que é chamada de quantização. O que é a quantização? Quantizar alguma coisa, você pensa, dá para ir no supermercado comprar leite. Você pode comprar 1 litro, 2 litros, 7 litros, mas no supermercado você não pode comprar 1,2 litros de leite. Não tem essa embalagem lá. Então, o fato de não ter essa embalagem lá, ou seja, eu não poder comprar como você quiser, determina que esse leite vendido lá no supermercado ele é quantizado. Ou seja, só determinadas quantidades serão permitidas. Assim como subir escada, por exemplo. Subir escada, você sobe 1 degrau, 2 degraus, 5 degraus, mas você não consegue subir 2,4 degraus. Ah, mas o degrau era menor. Não tem problema, continua sendo 1 degrau se a contagem for em degrau, certo? Por exemplo, aluno em sala, vou excluir aluno em sala. Ah, o pessoal está conversando, que pessoa que me conhece sabe que eu sou bandido nisso, eu excluo mesmo. Comigo é assim, ó, eu excluo, né? Tiro 1 aluno, tiro 2 alunos, mas eu não posso tirar 1,3 alunos. Ou eu tiro 1 aluno, ou eu não tiro 1 aluno. Não tem a possibilidade de tirar meio aluno, por exemplo. Existe aluno pequenininho, mas mesmo assim será um aluno inteiro. Existe um aluno bem grandão, ainda assim será um aluno, vai ser 2 alunos. Então, aluno é uma quantização também. A hora-aula, né? Agora tá tudo meio bagunçado, assim, as horas-aulas, não dá para ver a hora-aula certinho, né? Mas a gente tem uma hora-aula, ou seja, eu gravo 1 hora-aula. Ou eu não gravo, mas eu dou aula, dou 2 aulas, 5 aulas. Não existe no colégio, por exemplo, 3,9 aulas. Não tem essa contagem, porque ou é aula ou não é aula, entendeu? A quantização, que tem a ver com carga elétrica, é isso. É assim, quando você vai eletrizar um corpo, a movimentação é sempre em função de cargas negativas. Os elétrons, porque eles estão na eletrosfera e eles estão mais suscetíveis a se movimentar. Então eles é que vão sair ou entrar, a reação química ocorre na eletrosfera. É possível mexer no núcleo? É, mas esses são processos de fusão nuclear ou fissão nuclear, que daí tem uma grande quantidade de energia envolvida. Nos nossos processos, a gente vai trabalhar só com a eletrosfera, certo? Então, eletrostática mexe na eletrosfera. Eu posso tirar 1 elétron do corpo, posso adicionar 2 elétrons, posso retirar 5, posso adicionar 50, mas não tem como tirar um número quebrado disso. Não tem como eu tirar, por exemplo, 3,2 elétrons do corpo, 7,9 elétrons do corpo. Ou eu tiro 1 elétron inteiro, ou eu coloco 1 elétron inteiro. Então essa carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga elétrica que vai existir, ou seja, é a parcela que quantiza, como o leite lá, que vai ser 1 litro, como o aluno, que vai ser 1 unidade, 1 aluno, e o elétron também, vai ser 1 elétron, outro elétron. Em química vocês têm essa notação assim, ó. Você pega lá, o átomo de alumínio, desse jeito. Aí aparece assim, ó, o alumínio ionizado, com 3 sinaizinhos de mais em cima. O que indica esses 3 sinaizinhos de mais? Que ele perdeu 3 elétrons. Não vai nunca aparecer assim, quer ver? Ó, alumínio, mais, e só assim, né? Ah, não, é que aqui eu tirei só a metade. Não acontece isso. Ou você bota o sinal de mais todo, ou não bota o sinal. Se for oxigênio, por exemplo, no oxigênio aparece isso, né? Quando ele está ionizado. 2 sinaizinhos de menos. O que significa esses 2 sinaizinhos de menos? Que ele ganhou 2 elétrons. O que significa esses 3 sinaizinhos de mais? Que ele perdeu 3 elétrons. Então, lá em química também, a anotação é sempre em função disso, da quantidade de elétrons que você tem a mais ou que você tem a menos do que o número de prótons, certo? Vou apagar tudo aqui, ó. E aí vamos dar uma olhada, ó.
Não tem que se preocupar agora a origem disso, de onde veio, quem começou a fazer isso pela primeira vez, né, os registros que interessam para a gente. Tem o Thomson, Millikan, o Coulomb é um outro que vai aparecer agora, mas isso é a sequência do curso, estamos começando o curso agora. E a carga elétrica elementar é esse valor aqui, ó. Ele vai ser mais ou menos 1,6, 10 na menos 19. Primeira coisa que você tem que perceber, é um número grande ou um número pequeno? Muito bem, ele é um número pequeno, né? 10 na menos 19 é um número muito pequenininho. Então, por isso que a gente usa a notação. Lembra que se você assistiu a aula anterior, tem que ter assistido, né? Porque é a sequência. A aula anterior eu coloquei justamente isso, para que você veja potências de 10, operações, porque aparece aqui, né? Porque essa é a ordem de grandeza que a gente vai trabalhar bastante. Então, 1,6, por que é mais ou menos? Porque é a carga associada a um próton ou a carga de um elétron. O comportamento elétrico do próton e do elétron é exatamente o mesmo. A massa é muito diferente, é quase 2.000 vezes de diferença, mas a carga elétrica, o comportamento elétrico é o mesmo para os dois. E a unidade é o Coulomb. Coulomb, a gente vai ver daí nos próximos episódios, né? Não perca os próximos episódios, a gente vai ver a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, o Coulomb foi o cara que escreveu uma lei de força. A lei de Dufay determinou assim, se eles tiverem o mesmo sinal vai ser repulsão, se o sinal for diferente vai ser atração. Pronto, ele determinou isso. O Coulomb estabeleceu um valor para essa força. A força vai ser de 1 newton, vai ser de 5 newtons, então ele conseguiu medir isso e apresentou uma equação para calcular. Se for positivo é o próton, se for negativo é o elétron, e a lei de Dufay como antes, só para reforçar, né? As cargas elétricas de mesmo sinal repelem, sinais contrários, elas se atraem. E o Coulomb, que é o homenageado agora com essa unidade aqui, é o cara que escreveu quanto vale a força. Elas se repelem, tá? Repelem, mas com qual sinal? Atraem, mas com qual intensidade, qual o valor dessa força. Beleza? Qual a quantidade total de carga? Quer ver? Digamos que você pegou agora, tirou 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos. A quantidade total de cargas vai ser 4, 5 alunos. Agora o que a gente vai fazer é isso, quantidade de carga, aparece aqui, Imagina assim, você tinha um corpo, e o corpo tinha 3 prótons e 3 elétrons. Aí eu chego aqui nesse corpo e faço isso, apago um elétron, apago outro elétron e apago outro elétron. Quando eu apaguei esses 3 elétrons, o que aconteceu? Se fosse lá no caso do alumínio, escrever com a borracha não dá, né? O alumínio ele ia ficar com 3 sinaizinhos de mais, assim, né? Só que agora eu estou atribuindo um valor a isso, tá? Eu sei que saíram 3 elétrons. Qual a carga elétrica de cada um desses elétrons? Cada elétron que saiu levou uma carga elementar de 1,6, 10 na menos 19 coulombs. Qual a carga total, então, desse íon de alumínio agora, desse cátion? Não vai ser 3 vezes a carga elétrica dos elétrons que saíram? Então, a carga elétrica dele vai ser 3 vezes aquele valor ali, 1,6, 10 na menos 19 coulombs. É uma relação direta, assim, né? Quantas cargas eu tirar, eu vou multiplicar por 1,6, porque cada uma está levando 1,6, 10 na menos 19. Quer ver? Vamos ver que tem uma fórmula pronta para isso, né? Assim, Kine. Então, se eu escrever, Kine, se eu escrever o Kine de novo, fica biquíni, né? Não biquíni, não esse biquíni, né? Então, Kine é isso, Q é a quantidade de carga. N é o número de elétrons que tem ou a mais ou a menos do que prótons. E o E é a carga elétrica elementar. Então, essa fórmula aqui é o que a gente chama de física básica. Já ouviram falar física básica? Física básica em eletrostática é o que eu estou passando para vocês. Princípio de atração e repulsão e a fórmula do Kine. Ainda vai aparecer aqui, o N é o número de elétrons perdidos ou recebidos. A diferença entre os dois, né? Na verdade, aquele N que vai aparecer ali vai ser o número de prótons menos o número de elétrons. E a gente vai pensar isso em módulo. Não era para ter feito assim. Peraí. A gente vai pensar nisso aqui em módulo. Por quê? Porque depois eu penso se o corpo ficou positivo ou negativo. Já vamos resolver um exercício. Determine a carga elétrica adquirida por um corpo que possui 30 prótons. Então, o número de prótons é 30. E o número de elétrons é 32. Quanto vai ser o N para a gente utilizar lá na fórmula? 2. Ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Qual a carga elétrica dele? Q vai ser igual a N vezes E. O N é 2 e o E é 1,6, 10 na menos 19.
Professor, esse 1,6 daí também 19 é dado. É dado? Claro que é dado. Sempre é dado, né? Até a gravidade é dada, né? Gravidade que é 10, você já decorou 200 vezes, é dado. Por que não vai dar um número desse aqui? Na prova do Enem não é dado. Mas nunca caiu isso aqui na prova do Enem. A parte teórica já caiu. A parte prática de calcular desse assunto nunca. Mas o UFSC, o DESC, FUVEST, todos eles colocam essa constante. Então, Q é igual a 1,6... Meu... Paga. Deu. Não acredito nisso. Não acredito. A gente chegou naquele N de próton igual a 30. Vou fazer de novo aqui que N de elétrons igual a 32. Então, o nosso N é igual a 2. Beleza. Então, o Q vai ser N vezes o E. Q vai ser igual a 2 vezes 1,6, 10 na menos 19. Q é igual a 3,2, 10 na menos 19 coulombs. Fechou? É isso? Não, cabeção. Presta atenção aqui, ó. Olha só. Ele ganhou elétron ou ele perdeu elétron? Ele tem 30 prótons e ele tem 32 elétrons. Ele não tem mais elétrons do que prótons. Então agora no final eu tenho que corrigir isso. Eu tenho que chegar aqui, ó, e botar um sinal negativo na frente. Não aparece na fórmula esse sinal. Eu que tenho que colocar, porque ele não perdeu prótons, ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, a carga elétrica dele, o comportamento elétrico dele vai ter que ser negativo. Entendeu agora? Então, se fosse assim um átomo que aconteceu isso, ele seria um ânion. Isso é importante lá para uma ligação química, para condução de corrente. Fechou? Fechou? Pode fazer umas atividades aí, capricha. Agneia, até o próximo. Eu acho que não, papai. Paguei de novo, não acredito que eu paguei.